ser o que é a sua ternura esperava, mas é o seu amor, companheiro de seus passos. Tanto é para o nosso caro amigo de todas as horas, o nosso herói e meu querido pai, o sócio e o companheiro de trabalho de luta. Peço às meninas que não me exijam o nome do pessoal unido nessa carta. Seria uma fila crescida de nomes de todos aqueles que amamos. Querida mãezinha, a mensagem está pronta, mas a saudade é um problema que não foi resolvido. Entretanto, estamos felizes, temos fé e esperança, e isso é muito no tudo que é Deus, no amor com que nos amamos, muito carinho e aquele beijo do seu filho, Augusto. Boa tarde, meus amados. Chico nos traz algumas explicações sobre essa bela psicografia de Augusto e eu venho, por intermédio dele, trazer para vocês nessa tarde. Para situar o leitor amigo na mensagem, no nosso caso ouvinte, vamos acompanhá-lo em breves elucidações, obedecendo a sua sequência cronológica. Em essência, encontramos a preocupação da família, entrecortada da ponderação oportuna. Aliás, o próprio Augusto se trai nessas ponderações, ao lembrar que aluno que não deu a lição não pode ensinar. De fato, segundo sua mãe, quando na terra, não era grande a sua preocupação religiosa. Católico, esporádicas vezes frequentava o culto, mas denotava respeitosa religiosidade. Não obstante, mais ligado, como jovem, aos estudos, aos entretenimentos, ao namoro e ao trabalho. Contudo, compreendamos que a desencarnação fez o seu espírito retomar conhecimentos que não são intrínsecos, por termos vivido na Terra em outras encarnações no passado, acumulando experiências definitivamente gravadas em nossos arquivos mentais. Vejamos a mensagem. Colaterais refere-se aos outros espíritos presentes naquela reunião. Maria Otília, sua irmã Maria Otília César Toscano, esposa de Walter Toscano, citada a seguir. Referindo-se à irmã, Augusto procura alentá-la de problemas que enfrentou, com o insucesso de 2 gestações interrompidas. Adiante, Augusto diz à irmã que o amigo que veio e voltou precisa refazer-se, referindo-se ao espírito cuja tentativa de reencarnar não foi levada ao termo por 2 vezes consecutivas. Nosso grupo trata-se do Lar do Amor Cristão, instituição que Dona Yolanda, fortalecida pela consolação espírita, passou a frequentar. Tio Casimiro César Carlos, faleceu alguns meses antes. Irmã Teresa, vizinha de Dona Yolanda, Teresa Mota Godoy, desencarnada em 28 de setembro de 1973. Nosso Godoy é seu marido Bonetes Bueno Godoy. Comovida com as consolações recebidas, Dona Yolanda, renovada espiritualmente, passou a dedicar-se ao socorro de crianças necessitadas. Daí vem a menção do filho. Dr. Bezerra, personalidade conhecida nos meios espíritas, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes viveu no Rio de Janeiro, no século passado, destacando-se como médico e político, sendo também um dos grandes batalhadores da doutrina espírita em terras brasileiras. Desencarnou em 1900. Aqui se faz presente o espírito alegre e brincalhão de Augusto. Assim se expressa porque na mensagem anterior, psicografada em fevereiro de 1973 e citada neste comentário, as irmãs estranharam o fato de Augusto lhes não mencionar o nome, reclamando mesmo, jocosamente, com a mãe. O jovem ouviu-lhes do outro lado a observação e, na sua presente mensagem, nomeou-as a todas, bem como aos maridos, mas pediu-lhes que não exigissem também o nome dos sobrinhos. Agradecendo desde já a oportunidade e um frio tremendo na barriga,
vocês uma canção que eu compus, que narra um dia na vida do Chico, e graças a ela eu recebi o convite para estar aqui hoje. Oh, maravilha! O nome da música é Chico Amor. Às 5 da manhã, seu Chico já está em pé, bebe o seu café e sai para trabalhar. No caminho para a fazenda, cumprimenta, exercita a paciência, esperando a carona chegar. Passa o dia na datilografia, carimba os papéis, nem pausa por café. Na volta para casa, cantarola, beija as mãos das senhoras, abraça quem vier. Com amor, com amor, com amor, Chico Amor. E quando chega a hora, se concentra com os irmãos, é o momento da oração. Chega gente de todo lado e ele já emocionado começa a sua missão. Seres de outro lado enviando seus recados, consolando um coração. E ao final, mesmo cansado, ele estende a todos um aperto de mão. Com amor, com amor, com amor, Chico Amor. Às 2 da manhã, seu Chico não se aguenta em pé, bebe leite e vai se deitar. E ao fechar os olhos ele sente seu amigo Emmanuel lhe abraçar. E lembra da sua mãezinha cantando uma canção de ninar. E sente a sua mãezinha a sua testa beijar. E ouve a sua mãezinha dizendo: Chico, oh Chico, pra sempre vou te amar. Obrigado. Que beleza, né, gente? Então agora nós vamos chamar o próximo palestrante. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, Geraldo Lemos Neto, e conheceu o Chico Xavier aos 14 anos, teve a oportunidade de ser editor de vários livros de Chico Xavier e hoje participa da Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, um espaço muito bonito que guarda a memória do nosso querido Chico. E entre as coisas que nós gostamos muito que ele nos conta, é que ele teve diversas oportunidades de assistir Jornada nas Estrelas com o Chico Xavier. O Chico já era geek, né? Muito antes da moda virar moda. Então, nosso querido, já quase torrense, Geraldo Lemos Neto. Olá pessoal, boa tarde, boa noite. É uma responsabilidade muito grande falar depois de tanta gente boa, não é? E a gente fica assim, meu Deus, falar mais o quê? Não é? E a gente, o Laerte, escolheu esse tema aí pra gente, Chico Xavier, uma vida entre o céu e a terra. Vamos ver se funciona. Uma vida entre o céu e a terra. De certa forma tem a ver também com a fala do John, falando sobre o voo da garça, os céus e depois os pés na terra. É muito importante a gente estar aqui hoje falando sobre Chico Xavier, o homem, o médium, o apóstolo de Jesus. E nós estamos no encontro de amigos de Chico Xavier. Um encontro que pretende não
mitificá-lo, não divinizá-lo, mas um encontro de amigos, um encontro de amor. João Evangelista vai escrever no seu capítulo 15, versículo 12, uma lembrança sobre a fala de Jesus, que diz o seguinte: não existe maior amor do que este, o de dar a alguém a vida por um amigo. O de dar a alguém a vida por um amigo. E Chico Xavier deu a vida por um amigo, Jesus de Nazaré. Deu a vida pelo Mestre Jesus e ao mesmo tempo nos convoca a dar a vida por Ele também, a seguir essas pegadas do Cristo, essas pegadas que foram trilhadas por Chico Xavier nessa vida entre o céu e a terra. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, foi considerado mineiro do século XX, nessa pequena cidade, distante 50 quilômetros de Belo Horizonte, participante hoje da grande Belo Horizonte, Pedro Leopoldo. Em 2 de abril de 1910, renasce Chico Xavier. E nesta paisagem aí da cachoeira, ele vai conversar pela primeira vez com o Espírito de Emmanuel em maio de 1931. Certidão de Francisco de Paula Cândido Xavier. A casa onde ele nasceu, ele vai dizer para mim, ele vai me dizer que ele nasceu aqui, nessa janela. Essa é uma casa que a gente chama de meia parede. Metade da casa para lá era do pai de Chico Xavier, de Dona Maria de São João de Deus. Ele vai nascer nessa janela aqui. Ele fala comigo, eu nasci exatamente de frente a esse poste. E do lado de cá era de meu tio bisavô, Eliseu Correia, e Dona Cilia Correia. Essa parte aqui. Nós temos aí o diário de Chico Xavier. Ele começa a escrever esse diário com 14 anos de idade, onde ele coloca as suas emoções. E não tem como ler esse diário e não chorar, porque nós vamos ver aí a solidão de uma alma de escola no mundo de provas e expiações. As primeiras imagens de Chico Xavier, talvez com uns 15 anos de idade. Há um quadro também dele jovem, talvez aí, quem sabe, com 16 anos, um pouco antes de se entregar à mediunidade com Jesus. Quem sabe? Nós não sabemos a data, mas talvez, eu creio que essa seja a imagem de Chico Xavier com 17 anos, 1927, quando ele toma contato pela primeira vez com a doutrina dos Espíritos e vai trabalhar no mandato de amor, um mandato de mediunidade com Jesus, de fraternidade, de amor ao próximo com Jesus de Nazaré. Aliás, nenhum de nós aqui está falando só de Chico Xavier. Kardec pergunta aos espíritos qual seria o espírito mais perfeito com o qual nós pudéssemos nos guiar. E os espíritos respondem a ele que Jesus de Nazaré é o nosso guia e modelo. E eu vou dizer a vocês que Chico Xavier é o nosso guia e modelo para entendermos Jesus Cristo a partir do século XX e principalmente para olharmos
e entendermos a mensagem da Boa Nova do Evangelho a partir do século XXI em diante, que reiniciará, ou que iniciará no mundo, a nova fase de regeneração para a humanidade. Logo quando ele inicia-se na mediunidade, nós estamos vendo aí alguns exemplos, né, de mensagens. Eu vou pedir licença a vocês para ler algumas delas. Essa é a mensagem mais antiga que se tem notícia da psicografia de Chico Xavier. A primeira mensagem, infelizmente, ninguém guardou, e foi no dia 8 de julho de 1927, quando ele já fundara, um mês antes, poucos dias antes, o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E, felizmente, dentre os 9 integrantes da fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, 6 deles desencarnaram no espaço de 8 meses. Isso é para desanimar qualquer um, não é? E outro debandou, porque a esposa exigia, católica, ele exigiu dele que ele largasse o espiritismo. E ficou somente Chico e seu irmão José Xavier. De modo que eles tiveram que reiniciar depois a tarefa em 1928. Não é? Vamos voltar aqui, eu não sei, está seguindo. Acho que o obsessor do Décio foi passando por John e agora foi comigo. Então, em 1928, em 31 de outubro, eles fundam novamente o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E o Chico recebe essa mensagem de João. Essa mensagem de uma beleza, nós a incluímos no prefácio do livro, o primeiro livro de Chico Xavier. E olhem bem, é uma página apenas. Olhem bem o que ele diz. Que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós. Está teimando em passado. Eles não querem me ouvir. Que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre vós, inundando-vos de luz. Não foi em vão que Ismael, o grande missionário, hasteou nas plagas brasileiras a sua bandeira com o tema sagrado Deus, Cristo e Caridade. Se algumas pobres almas ignorantes têm extraviado ou entravado a marcha da grandiosa doutrina, almas bem formadas e que a compreendem, e que compreendem os seus deveres, escutaram-lhe a chamada que revoou de serra em serra. A vós, que destes hoje um grande passo na espinhosa estrada, eu felicito. Ide-vos, que sois os batalhadores da luz, avante, os pioneiros do progresso. Jamais encontrareis aqui um momento de paz, porque a terra não tem a água que sacia toda a sede. Mas sede fortes primeiro, firmes em vossos postos. Quando partirdes, vós sereis saciados, porque guardaremos para vós a água do infinito. Lutai para vencer. Eis o distintivo do grande lutador, dos grandes lutadores. Não enfraqueçais. É esta a verdadeira doutrina do Mestre, que se funda no conceito de Gamaliel: se for verdade, por si só se elevará. E vós então a vereis mais tarde cobrir com seus raios brilhantes e luminosos e protetores todas as nações confraternizadas. Que sejais firmes e que uma nova era de concórdia e paz nasça para vós. É o que vos deseja o humilde servo João. Essa mensagem está, portanto,
no livro, o primeiro livro de Chico Xavier, recebida por ele em 31 de outubro de 1928, quando da fundação, novamente, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E ela é importante porque nós vamos ver o começo da psicografia de Chico Xavier, que inicialmente, como vocês estão vendo aí, ele não assinava o nome dos espíritos comunicantes. Estão vendo lá na assinatura Francisco Xavier? Ele não assinava. Ele tinha dúvidas sobre a mediunidade. E passou naturalmente, precisou naturalmente, de conversar com amigos, como por exemplo Manuel Quintão, do Rio de Janeiro, então diretor da Federação Espírita Brasileira, para se convencer do fenômeno. E Chico, como bom e humilde servidor do Cristo, ele não se antecipou aos fatos. Ele respeitou o andar natural do próprio processo da mediunidade. Quantos médiuns hoje começam a tarefa e já querem publicar livros? Mal tem as primeiras psicografias e já que aqueles rabiscos mal formados são para compor livros. Chico começa a psicografar em 1927 e o primeiro livro dele vai ser publicado somente 5 anos depois. 5 anos de tarefas, de ajustes, de responsabilidade, em que ele conversa com amigos queridos do Rio de Janeiro, como Manuel Quintão, como Guilhom Ribeiro, como Leôncio Correia, como Antônio Lima, que fora fundador da União Espírita Mineira. Ele conversa com o casal Perácio, José Hermínio e Dona Carmen. Ele conversa também com o médium Inácio Bittencourt, do Rio de Janeiro, fundador do jornal Aurora, que naquela época, até nós podemos dizer, era o Chico Xavier da época. Ele chegava a psicografar 600 receitas mediúnicas por dia na cidade do Rio de Janeiro. E era o jornal Aurora que Chico vai publicar essas mensagens primeiras, assinadas por ele mesmo, F. Xavier, Francisco Xavier e Inácio Bittencourt, vendo a verdade, o fundamento, o conteúdo dessas mensagens, vai publicá-las no jornal Aurora. Isso chama a atenção da Federação Espírita Brasileira, especialmente de Manuel Quintão, que identifica nessas mensagens, nessas poesias que Chico escrevia, aquele jovenzinho de Pedro Leopoldo, entre os seus 17 e 20 anos, identifica ali a identidade de espíritos realmente compromissados com a revelação espírita, e especialmente espíritos dos poetas brasileiros e portugueses já consagrados pela sua verve iluminada. E Chico vai então depois publicar no Reformador, e Manuel Quintão vai falar com ele que esses poemas não poderiam ser somente publicados em jornais, e sim compostos em livros. E no dia 1º de junho de 1932 surge o livro Parnaso de Além Túmulo, em Túmulo. Aqui nós estamos vendo a mensagem O Corpo Espiritual, que é dedicada ao médico de Pedro Leopoldo, Dr. Cristiano Ottoni. Ela está no livro Emmanuel, o primeiro livro de Emmanuel, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1938. Olha, a dedicatória de Chico ao Dr. Cristiano Ottoni de Pedro Leopoldo, porque o médico estava em dúvida sobre o perispírito. Então Emmanuel escreve a página O Corpo Espiritual para explicar o perispírito ao médico Dr. Cristiano Ottoni. Aqui nós estamos vendo uma carta de Chico à minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, no dia 25 de outubro de 42,
E aqui ele vai fazer uma revelação muito linda nessa parte aqui, dizendo assim: lembro-me de quando, muito criança, ouvia minha mãe afirmar que Georgina fora sua melhor amiga nas circunstâncias da vida. Georgina é minha bisavó, essa senhora aqui, nascida no século XIX, e a sua filha mais velha, Adélia, está ao lado dela aqui. E hoje, diz Chico, fico a pensar na divina trama dos destinos espirituais, essa carta, na divina trama dos destinos espirituais. É impossível que sejamos apenas os amigos do dia de hoje, e creio que as nossas ligações têm raízes mais amplas e profundas na casa eterna dos tempos sem fim. Os lares na terra continuam no infinito, assim como os lares da espiritualidade continuam nesse mundo. Aqui o outro filho de Dona Georgina, que é Zeca Machado, minha bisavó Georgina, Chico, e um casal que se casou com uma prima nossa, Paulo Noronha. Esse Zeca Machado, na sua juventude, ele era violinista, foi também chefe da banda de Pedro Leopoldo, e mais tarde diretor da fábrica de tecidos onde Chico Xavier trabalhou, e o Chico nos revelava que ele é a personalidade do senador Flamínio Severus, do livro Há 2000 anos, amigo e companheiro de Públio Lentulus, Emmanuel. E foi na casa de Zeca Machado que se manifestou pela primeira vez em Pedro Leopoldo o espírito de Sheila. Mais tarde, Chico Xavier vai pedir a ele que fundasse o grupo espírita Sheila, da cidade de Pedro Leopoldo. Ela tomou a filha de Zeca, Eliana Bahia Machado, e se manifestou através dela. Essa é a irmã mais nova de Zeca, Nair Machado Pascoal, quem vai lhe apresentar ao Chico pela primeira vez em 1981, em São Paulo. Aí ela estava na década de 30, ainda solteira. Uma carta de Chico Xavier. Essa carta é de 1937 para Adélia Machado, e ele diz assim: os sofrimentos que me esperaram nos caminhos escuros da terra me habilitam a entender as lágrimas penosas desse mundo. Gente, em 1937 ele tinha 27 anos de idade, já mostrando aí que ele não tinha nenhuma ilusão a respeito das alegrias passageiras da terra. Ele diz assim: e só a alegria quer a profunda eternidade. Que frase é essa, hein, gente? Só a alegria quer a profunda eternidade. A tristeza é o estado negativo do nosso pensamento. E somente o júbilo das aspirações realizadas deve constituir o estado positivo de nosso mundo psíquico no futuro. Não é mesmo? Em outra carta para Adélia, no dia 2 de maio de 1938, ele diz assim: a terra nada mais me oferece ao espírito senão... Gente, eu vou pedir ajuda aí aos restados, porque está difícil. A terra nada mais me oferece ao espírito senão a claridade de algumas santas afeições que faço questão de cultuar no mais íntimo do meu coração. E depois ele diz: com esse único tesouro constituído de amizades dignificadoras e puras, esperarei a outra vida, objeto de todos os meus sonhos e aspirações mais queridas. Maio de 38. Em 39, ele passa pela grande provação de ver seu irmão José Xavier partir para a espiritualidade maior. E aí ele passa, nós estamos vendo o cartão dele para a família Machado, falando sobre essa questão.
uma imagem de Chico, aí já na década de 30. E na década de 30 é a década talvez mais profusa em matéria de novidades espirituais que vão vir através de sua psicografia, como o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, o próprio livro Emmanuel, o primeiro livro do seu benfeitor espiritual. Nós vamos ver também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro Há 2000 Anos, o livro Paulo e Estevão, tudo isso na década de 30. Aí Chico Xavier na Fazenda Modelo, onde ele trabalhou por muitos anos, a partir de 1931. Em 35 ele faz um concurso público e vai ingressar como funcionário público federal na Fazenda Modelo. Esse é um cartão que ele mandou para minha avó Carmen. Minha avó foi colega dele no grupo escolar de Pedro Leopoldo. Ela era de 1911 e o Chico era um ano atrasado na escola, né? E ele diz assim: ó Jesus, vós que tivestes da terra a coroa de espinhos, ajudai-nos a suportar as coroas das dores que nos reservaste neste mundo. Sempre com a consciência de que o sofrimento era naturalmente um passo para a nossa evolução, um passo para a nossa superação de dificuldades. Talvez as primeiras imagens do seu benfeitor Emmanuel, está lá no Luiz Gonzaga hoje em dia. E aí a Fazenda Modelo. Aqui, nesse primeiro andar, o chefe dele, Dr. Rômulo Joviano, vai reservar um espaço para ele trabalhar mediunicamente à noite, depois do expediente. Ele frequentava o culto do Evangelho, aí Chico trabalhando na Fazenda Modelo. Aí o Dr. Rômulo Joviano e Dona Maria, sua esposa, ele era o chefe do Chico. Durante 18 anos consecutivos, os pais de Dona Maria, General Aurélio e Dona Júlia, durante 18 anos consecutivos, Chico Xavier participa do culto do Evangelho no lar da família Joviano, essa família aí, essa família que o acolheu com muito carinho. Eles já eram espíritas antes de Chico Xavier ser espírita. Dr. Rômulo e Dona Maria. Dona Maria fora convertida ao espiritismo no Rio de Janeiro pelo médium Inácio Bittencourt. Olha como a espiritualidade faz. E ela depois vai se casar com o Dr. Rômulo, ele também vai para o espiritismo. Sofrem eles a perseguição das próprias famílias que não entendiam essa opção. Ele inicialmente vai vai trabalhar na cidade de Pedro Leopoldo, ainda na década de 10, quando Chico era criança. É transferido para a cidade de Londrina, no Paraná, onde ele chefia. Eu gostaria que vocês parassem aí, ó. Está adiantando. Porque os slides estão alguns com um tempo automático para passar, eles estão tentando tirar um. Certo. Mas é uma coisa muito curiosa, é o seguinte: eles vão trabalhar em Pedro Leopoldo na década de 10. O Dr. Rômulo foi o chefe da Fazenda Modelo, é transferido à cidade de Londrina para chefiar a Fazenda Modelo de Londrina, e em princípios de 1927 ele é transferido pelo Ministério da Agricultura para a cidade de Pedro Leopoldo novamente, para chefiar a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Ele, como representante da principal empresa pública da cidade de Pedro Leopoldo, que é a Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, é espírita. Olha o projeto da reencarnação de Chico Xavier, né? A principal empresa pública da cidade é coordenada e dirigida por um espírita. Do lado particular, a principal empresa particular, que era a fábrica de tecidos,
era dirigida por meu bisavô José Sérgio Machado, pai do Zeca Machado, da Adélia Machado, esposo de Dona Georgina Cândida Machado. O delegado da cidade era cunhado de Chico Xavier, Lindolfo Ferreira. O médico, Dr. Cristiano Ottoni, era amigo de Chico Xavier. E o padre, John já falou sobre ele, o padre Sebastião Escarzello, também amigo de Chico Xavier, embora não fosse espírita. Ou seja, as principais autoridades da cidade eram, de certa forma, simpáticas ou ligadas a Chico Xavier. E isso formou uma aura de proteção numa época em que a perseguição religiosa era bastante forte, né? Nós vimos aí pela palestra da nossa querida irmã Aina, que não se entendia na época a questão do diálogo interreligioso, e todos que não eram de determinada fé eram um demônio e assim sucessivamente. Isso aconteceu com o Chico. Ok? Obrigado, gente. Então, vamos ver aí essas imagens do Chico. A Fazenda Modelo. Aqui, gente, embora o João tenha falado que ele recebeu aqui o Paulo Estevão, não somente, viu? Ele recebeu todos os romances de Emmanuel aí e também os livros de André Luiz, porque pelos relatos da Wanda Joviano, filha do casal, depois que o Chico psicografava, ele subia as escadas, ia até o escritório do pai dela, que era essa sala aqui, essa janela, para ler para os pais, Dr. Romulo e Dona Maria, os capítulos que André Luiz estava escrevendo, de Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. E 2 vezes por semana a família se reunia aqui mesmo nessa sala para realizar o culto do Evangelho no Lar, com Chico Xavier psicografando durante 18 anos. Que bênção, né, dessa família. E ali os espíritos de Emmanuel, de Neio Lúcio, comentavam sobre os livros que Chico Xavier estava recebendo pela psicografia, neste ambiente aí bucólico da Fazenda Modelo. Aqui trabalhando, o casal Dr. Romulo e Dona Maria, os pais dela que vinham sempre do Rio de Janeiro, eles residiam no Rio de Janeiro. São personagens, esses personagens são personagens de 2 romances. Os personagens do livro 50 anos depois e do livro Renúncia. Nós temos aí Dr. Romulo, Dona Maria e os pais e a filha Wanda, aquela jovenzinha aqui, como personagens do livro 50 anos depois e depois do livro Renúncia. Não é nosso objetivo aqui entrar em detalhes, mas estão nas nossas obras publicadas pela Vinha de Luz Editora, especialmente Sementeira de Luz e Colheita do Bem. Outra visão deles. Esse era o mentor da família, João de Deus Macário. E o Dr. Romulo, o Chico recebia mensagens também de João de Deus Macário, que havia se sagrado sacerdote na cidade de Mariana e havia desencarnado em 1914 e era o guia espiritual da família, segundo o Chico. E ele escrevia através do Chico. Ele deu detalhes sobre a vida dele. O Dr. Romulo foi a Mariana, encontrou um túmulo dele, que era muito visitado, porque ele era considerado um sacerdote dedicado à caridade, e foi descoberto então que realmente existiu essa personalidade, uma prova da realidade da vida após a morte e uma identificação de um espírito através da mediunidade de Chico Xavier. O padre João de Deus Macário, da cidade de Mariana, Minas Gerais. Aqui, originais do livro Colheita do Bem, de autoria espiritual de Neio Lúcio. Quem é Neio Lúcio? Neio Lúcio era o avô de Wanda Joviano e o pai do Dr. Romulo, o professor Arthur Joviano, que havia desencarnado no dia 14 de dezembro de 1934. Aliás, o culto do Evangelho da família Joviano começa exatamente no dia da desencarnação do pai do Dr. Romulo,
quando Emmanuel se manifesta através do Chico, falando sobre a desencarnação do professor Arthur Joviano e que em breve ele voltaria para escrever. 8 meses depois, em agosto de 1935, Arthur Joviano volta a escrever milhares de mensagens. São mensagens que ele vai escrever até 1960, de 1935, agosto de 35 até 1960, a última mensagem dele em 1960, e várias delas ele vai assinar como Neio Lúcio. Por quê? Porque quando Emmanuel começa a psicografar o romance 50 anos depois, olhem para vocês verem o que é a ética espiritual. Antes de Emmanuel escrever 50 anos depois, há uma mensagem dele no culto do lar da família Joviano, pedindo a eles autorização para escrever sobre o passado daquela família. E avisando a eles que ao escrever sobre o passado deles do século II da era cristã, primeiro e segundo da era cristã, eles haveriam de sentir fortíssimas emoções e naturalmente ter o seu passado exposto ao público. Emmanuel pede autorização à família Joviano para escrever, e eles dão autorização e surge então o romance 50 anos depois. Mais tarde, o romance Renúncia, que dá o desdobramento dos mesmos personagens 1600 anos após. Tudo isso é ética espiritual. Aqui estamos vendo os originais do livro Colheita do Bem, que publicamos em 2010. Os originais psicografados por Chico. Né? Essa é a Wanda Joviano, ela é uma das diretoras do espírita André Luiz de Petrópolis. Nós estamos aí dentro do lar, em Petrópolis, fundado pela nossa querida Suzana Maia Mozinho, que é essa querida companheira e amiga de Chico Xavier, que tem histórias maravilhosas com Chico. Né? Ela vai conhecer o Chico em 1957. Ela havia emigrado do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, somente com os 2 filhos, criou os filhos já estavam na escola federais e estava sozinha no Rio, em depressão. Falaram com ela: vá conhecer Chico Xavier, quem sabe ele te dá algum alento. E ela nos conta que ela chegou em Pedro Leopoldo de dia, falaram com ela o endereço do Luiz Gonzaga. Para lá ela se dirigiu, a porta estava aberta, não tinha ninguém. Ela foi entrando, no salão de reuniões só tinha uma pessoa, Chico Xavier. Que bênção, né? Ele abana a mão para ela e diz: oi, Suzana. Ela olha para o lado para ver se tinha alguma outra Suzana, e ele então completa para ela: é você mesma, Suzana Maia Mozinho, do Rio Grande do Norte. Eu estou te esperando há 15 dias. Ela espantada senta-se ao lado dele. E o Chico vai falando todo o sofrimento pelo qual ela estava passando. A mágoa que ela tinha do marido, do ex-marido. Né? Linda essa história. Mais tarde, quando o Chico Xavier tem um problema de hérnia, ele vai operar o abdômen. E os médicos recomendaram a ele 3 meses de repouso. E ele falou com os médicos assim em São Paulo: isso é impossível. Os espíritas não vão me deixar repousar. Então, ele combina, ele liga para a Suzana e pede a ela para ficar 3 meses na casa dela, em repouso, na cidade. Nessa ocasião, ela morava em Petrópolis. E em repouso, na casa dela, na década no início da década de 60, em Petrópolis, ele começa a receber Dom Pedro II, a princesa Isabel, condes e duquesas
já mais espiritualizados, e principalmente André Luiz, que vai revelar a ela que André Luiz, que era, em última encarnação, o Dr. Carlos Chagas, havia sido pai dela em 3 vidas. E numa dessas vidas ele era o médico da corte de Dom Pedro I. E que eles recebiam nos salões da casa deles em Petrópolis a nobreza brasileira, condes, barões, duques, duquesas, lá em princípios do século XIX. E que ele, Chico, estava recebendo um pedido de André Luiz que ela fundasse o Lar Espírita em Petrópolis, no bairro onde essa gente toda tinha reencarnado. O bairro mais pobre e miserável de Petrópolis, chamado bairro Independência, onde os barões, os duques e as duquesas haviam reencarnado. E ela estava com a obrigação, junto com André Luiz, no mundo espiritual, de dar a eles um outro tipo de banquete, um outro tipo de sarau, um banquete espiritual do Evangelho de Jesus. Nesse dia foi muito engraçado que ela falou comigo assim: João, fica aqui do meu lado, que eu vou pedir a eles para se identificarem quando eles passarem por aqui. Eu quero que você veja como que eles ainda guardam, o Chico me falou isso, como eles ainda guardam no espírito a pompa e a circunstância de antes. E eram todos muito pobrezinhos, assim, quase famintos, né? Crianças misérrimas no colo. E ela passava aqui diante de mim e ela perguntava: fala para Geraldinho seu nome. E a senhora falava assim: é Maria da Conceição Cruz e Silva Souza e Albuquerque Lins. Aí vinha o senhor e fala: eu sou João Alberto de Almeida e Silva Cruz, e por aí vinha, dá 6, 7, 8, 9 nomes, a semelhança da nobreza, né? E eles estavam lá recebendo outro tipo de banquete espiritual, que é o Lar Espírita André Luiz, fundado por ela e frequentado pela nossa querida Wanda Joviana, que hoje reside também em São Paulo. Aqui ela mais jovem, junto do Chico, né, e Dona Áurea. Chico Xavier, este amigo de Jesus, que tão bem nos faz, né, tão bem nos fez. Nós precisamos ter esse amor. Dar a vida para um amigo é um amor que transcende. Minha tia-avó Adélia, aquela primeira que vocês viram ao lado de minha bisavó, passou pela provação de perder o filho mais novo, William, em 1940. Ele tinha 18 anos. E aqui o William estava ainda encarnado, doente. Vemos um cartãozinho do Chico. Ela residia, a tia Adélia residia em Belo Horizonte. Mas o William ele foi para o exército, gangrenou, pisou numa espécie de um parafuso, um prego enferrujado, e gangrenou a perna e foi apodrecendo em vida. Em 1941 não existia ainda a penicilina para combater as infecções. E depois ele veio a desencarnar. E Chico vai escrever inúmeros cartões, aqui a tia Adélia com Chico, do lado de cá, ela e Chico, e ele escrevia esses cartões, depois os inúmeros para Belo Horizonte, para consolar a dor de tia Adélia, em 1941. São cartas vivas de Chico Xavier. Nessa via dirigida ao meu tio Walter, no final dela ele diz assim: mas o espelho de luz, imune de procelas, com os barcos da esperança enlaçados em velas, habituados à forma definida, que revela o contorno e o mistério da vida. Debalde procurou quem lhe falava além, via a árvore esfinge e não via ninguém. Isso é de espírito, isso é de Chico Xavier. Uma carta de Chico Xavier. A Esfinge e o Lago é o poema que ele escreve. Uma alma cândida, uma alma de uma inteligência fora do comum, com um amor extraordinário
por todos nós, seres humanos, ainda tão imperfeitos, tão falíveis na face da terra. Nessa carta para o Walter, ele diz assim: e hoje fico a pensar na divina trama dos destinos espirituais. É impossível que sejamos apenas os amigos do dia de hoje, e creio que as nossas ligações têm raízes mais amplas e profundas na casa eterna dos séculos sem fim. Os lares da terra continuam no infinito, assim como os lares da espiritualidade continuam neste mundo, não é? É uma carta para Adélia, desculpem. Adélia Machado de Figueiredo. E esse é o Walter, para quem ele dedicou essa poesia. Os dois eram muito amigos, costumavam ir ao cinema juntos, em Pedro Leopoldo. Todos os dois eram fãs do cinema americano e das atrizes, dos atores norte-americanos de antanho. Nessa carta ele diz assim, para o Walter: o mundo parece escola de enfibramento. Se solucionamos certo problema, surge outro. Se vencemos alguma dor, é preciso preparar-nos para as que se seguem. Não podemos esquecer a coragem e o otimismo. Isso serve para todos nós, né? Não podemos esquecer a coragem e o otimismo. Nesse outro trecho, ele diz assim: costumo passear, é uma carta de 15 de agosto de 42. Costumo passear com a solidão, domingo ou outro, à margem da linha, junto do açude. Às vezes é o meu cassino. Quando vier, iremos lá. Não tem bailarinas, nem jogos de pano verde, mas tem bailados da natureza e jogos de luz no céu. A alma da gente encontra maravilhas na alma das coisas, e quando se procura a meditação, descobrimos continentes novos. Olha que frase, gente. Quando se procura a meditação, descobrimos continentes novos. Nessa outra carta tem esse trecho belíssimo. Costumo receber às vezes muitas cartas e falar a muita gente, mas isto tudo costuma chamar-se multidão. Tenho esperança, tenho esperado nos meus trabalhos alguém que viesse conversar comigo. Sempre roguei a Deus me permitisse alcançar a felicidade de conversar com aqueles que me compreendessem. A alma só, não é? Sempre roguei a Deus me permitisse alcançar a felicidade de conversar com aqueles que me compreendem. Assim são as almas de escola, as almas que passam por este mundo sem serem deste mundo. Esse é Chico Xavier. Veio ao mundo sem ser do mundo, mas venceu o mundo para trazer a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, atualizada na terra do século XX e que se estende hoje no século XXI. O William aqui já tinha desencarnado, a data é 24 de novembro de 42, ele foi enterrado no cemitério de Pedro Leopoldo. O Chico ia ao cemitério, plantava essas flores no túmulo de William, depois colhia, não é? E fazia cartões com as flores e as folhas para a tia Adélia e mandava para ela no correio. Aqui um cartão de aniversário, que o Walter era de dezembro. Aqui uma outra carta, que ele diz assim: as dores mais acerbas deste mundo, isso ele escreveu em 28 de março de 43 para Adélia. As dores mais acerbas deste mundo passam como as sombras. O que triunfará de tudo é a gloriosa eternidade da vida.
Tenhamos coragem e sigamos para Jesus. Tenhamos coragem e sigamos para Jesus. Nesse outro trecho, ele vai dizer: a amizade, a de sincera, é uma palmeira acolhedora no deserto deste mundo. À sua sombra, o coração alcança forças novas para seguir a jornada. Comparando a amizade a um oásis no meio do deserto. Aliás, a irmã Ina falou muito bem sobre o deserto, né? E de fato, eu acho que Chico passou por esse deserto árido dos corações humanos que não o compreenderam, que o vilipendiaram, que o atacaram, que o crucificaram de mil maneiras. Mas ele tinha a fé no porvir, a fé no futuro, a certeza de que tudo passaria e que se alcançaria forças novas para seguir na jornada. Aqui outro trecho. A carta de 8 de junho de 1943, da tia Adélia Machado, diz assim: quem nos dá força é Deus. Não desanimemos. A paisagem terrestre é sempre uma jornada sobre espinhos e pedras pontiagudas. Mas consola-nos saber que tudo aqui é simples passagem. A vida em si, bela e profunda, está além, mais além, onde nos reuniremos todos um dia. A vida em si, bela e profunda, está mais além. Muito além. Aqui um cartão. Outra amiga de Chico Xavier extraordinária é Neném Aluoto, Maria Filomena Aluoto Peruto. Esse cartão de 5 de janeiro de 46, ele vai, está vendo aí o amor perfeito que ele secava, não é? E mandava para as pessoas queridas. Ela vai conhecê-lo em 1943, no Carnaval, no Rio, em Pedro Leopoldo. Ela havia perdido o noivo num desastre de avião, era católica, e vai com a mãe, Dona Carmela Caruso Aluoto, a Pedro Leopoldo. Era Carnaval. E quando ela fica decepcionada de chegar em Pedro Leopoldo, porque havia um bloco de carnaval na rua, e ela estava com a dor de perder o noivo num desastre de avião, e ela pensa assim: mas eu não vou ver Chico Xavier, que tinham falado com ela que fosse lá. Quem sabe ele daria alguma consolação à dor dela. Qual não é a surpresa dela? Ela está jantando com a mãe no restaurante do hotel quando entra o Chico, já de braços abertos, chamando-a pelo apelido Neném, e Dona Carmela também, e as abraça, falando que estava esperando por elas. Senta-se na mesa de jantar das duas, pega um pedaço de papel de pão e recebe uma mensagem do noivo de Neném, que por sinal chamava-se Geraldo. Ali, no ambiente, e lá fora no carnaval sambando na rua em Pedro Leopoldo, né? Esse era Chico Xavier, capaz de desconectar-se das coisas do mundo, as coisas passageiras, medíocres do mundo, e se conectar mais além com a espiritualidade maior. E a partir daí nasce uma amizade profunda que vai durar 60 anos. Ele nem vai desencarnar depois de ser 33 anos presidente da União Espírita Mineira, exatamente no mesmo dia, 17 de fevereiro de 2003. O ano seguinte da desencarnação de Chico, exatamente 60 anos da data em que ela o conheceu. Será coincidência? Ou ela escolheu, ao desencarnar, essa data para homenagear o seu Chico? Hein? Aí são cartões de Chico para ela, a delicadeza dele, telegrama naquela época, gente. A pessoa escrevia, na letra do Chico, escrevia o telegrama e ia no correio
para passar o telegrama. Esse telegrama é de 1950 para a Dona Neném. Aí vemos ela toda feliz. O Chico tinha passado por uma operação de hernia em Pedro Leopoldo, ele está no hospital em Pedro Leopoldo. Dona Neném está aqui ao lado dele, chefiando uma caravana de senhoras da Casa de Betânia, que é uma congregação feminina, Casa de Betânia, que ela dirigia junto com a mãe, na União Espírita Mineira. Ela estava acompanhada de familiares nossos aqui para visitar o Chico em Pedro Leopoldo. Os amigos dão a vida pelos amigos, não é? Não há maior amor do que este, o de se dar a vida por um amigo, segundo Jesus. Olha só o cartão que ele desenha para ela, tá vendo? E coloca o nome dela, que é o apelido dela, no cartão Neném, e dedica a ela. Essa é a sensibilidade de Chico Xavier entre o céu e a terra. Os pés na terra, mas a mente e o coração muito além dos páramos de mundo. Aqui o cartão que ele envia, as assinaturas de todos os irmãos da família Machado, minha avó está incluída, não é? E cartas que ele escreve, pequenos cartões de consolo, aqui para a Neném. Olha a programação visual. Chico Xavier já fazia programação visual. Olha só, ele datilografa, passou aqui, está vendo? Ele datilografa movendo o papel para fazer uma onda, olha. Uma graça, né? Esse cartão é de novembro de maio, né? Nós temos aí um de maio de 54 e novembro de 61. Aqui estamos vendo amigos, família Machado, Arnaldo Rocha, Valdo Vieira, olha, vai visitar em Pedro Leopoldo. Esse é o Valdo. Aqui é a Adélia Machado, essa aqui. Novamente, essa é a Adélia. Nair, que vai me apresentar, a irmã mais nova, Chico. Aqui, Zeca com a esposa, Zenica Machado, Arnaldo Rocha. Aqui é Lindolfo Ferreira, que era cunhado de Chico, esposo de Dona Luísa. E era personagem do livro Há 2000 anos. Ele era lá o pai de Saúde de Horas, aquele que Públio Lentulus teve uma altercação com ele a respeito do filho, né? Que Públio Lentulus manda Saúde de Horas para as galeras e o pai, possesso, André de Horas, vai reclamar com o senador. Ele reencarnado aqui como cunhado de Chico. Enfim, são muitas histórias, né? Zeca Machado, Flamínio Severo, há 2000 anos, também está no livro Ave Cristo, com Chico. Aqui o grupo Meirê já tinha se fundado no início da década de 50. Chico funda um grupo com Arnaldo Rocha, dá o nome de Meirê, para realizar sessões de desobsessão. Por quê? Porque lá no grupo espírita, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, não tinha clima espiritual para fazer desobsessão, porque o povo ia atrás do Chico, atrás de mensagens de psicografia, e era sempre muita gente, muito barulho. Era muito próximo também da rua principal da cidade, era muito próximo, vamos voltar aqui, muito próximo da igreja matriz, muito movimento, e o povo atrás do Chico querendo mensagem. Ele não tinha passo para fazer uma reunião de desobsessão. Então ele fundou outro grupo, o Grupo Espírita Meirê, aí integrantes dessa época, o Chico aqui no meio, para fazer as reuniões de desobsessão, o Grupo Espírita Meirê. Felizmente, algumas das mensagens psicofônicas foram recuperadas em áudio, já estão disponíveis para vocês ouvir, foram publicadas também em livro, Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, e mais recentemente o Eugênio Eustáquio dos Santos, que coordena o grupo,
descobrir o terceiro volume que tivemos a alegria de editar, que é o livro Registros Imortais, que são as psicofonias de Chico e dos médiuns do grupo Meimei, no final da década de 50, antes de Chico se mudar para Uberaba. Zeca Machado. Olha só esse cartão, olha a data, 18 de abril de 57. Que data é essa, gente? Centenário do Livro dos Espíritos. E o Brasil lançou um selo em homenagem a Kardec, estão vendo? Esse selo em cima. E o Chico manda esse cartão para a tia Adélia, dizendo assim: a querida irmã Adélia, abençoada companheira de nossa jornada espírita cristã, a cujo carinho tanto devemos o meu afetuoso abraço pela data de hoje, ou seja, o centenário da codificação espírita. Muito afetuosamente, Chico Xavier, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 57. Aqui, olha só, um cartão para o pai dele, olha que curioso, falando da fundação de um centro espírita, lá já em Uberaba, em 1959. Havia sido fundado. Querido papai, envio essa lembrança da inauguração do Lar Espírita Bezerra de Menezes no dia 11 de janeiro de 59 em Uberaba. Ele sempre dando notícias da tarefa, embora o pai não compreendesse muitas vezes. E essa é a frase, é uma carta que Chico escreve para Neném Aló, que é a frase lema, vocês já viram aí no site, é a frase lema dos encontros nacionais e regionais dos amigos de Chico Xavier. Né? Ele diz assim: somos uma grande família. Foi escrita no dia 8 de março de 59 para Neném Alô. Somos uma grande família dispersa em diversos setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta, mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando cada qual de nós a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos, gratos deles com que fomos agraciados. Não é mesmo? Lindo isso, né? Uma grande mina espiritual, cada qual de nós com as suas linhas particulares de luta. Ele também secava rosas, pétalas de rosas, punha nas cartas, sabe? Feliz aniversário para Neném Aló, 2 de setembro de 59. Mas ele vai revelar a ela uma coisa curiosa, que ela não nasceu, olha só, o registro dela de nascimento é 7 de setembro. E o Chico fala com ela assim: Neném, você nasceu no dia 2. E todo cartão de aniversário ele punha a data do dia 2, olha lá. Ele diz a ela que ela tinha nascido antes do registro que o pai fez no cartório no dia 7 de setembro. E assim ela comemorava 2 vezes o aniversário, no dia 2 e no dia 7. A vida inteira foi assim. Aqui Chico já em Uberaba, essa aí é a filha do doutor Elias Barbosa, foi médico de Chico, né? Lá amigo da Comunhão Espírita Cristã, primeiro centro que Chico funda, em Uberaba. Aqui curiosidades da viagem que ele fez em 1965 e 66 aos Estados Unidos da América do Norte. Esses cartões foram enviados à minha tia Nair Machado Pascoal, a seu marido Silvio, em São Paulo. Aqui um cartão de Nova York, na data de julho de 65, uma carta que Chico escreve em inglês para tia Nair. Tia Nair não falava inglês. Ele escreve a carta em inglês todinha, 2 páginas em inglês para ela. Ela disse que teve uma tristeza tão grande que ela não sabia ler o inglês dele, mas ela sentiu uma vibração. Mas eu digo a vocês que essa carta é destinada aos dias de hoje. Por quê? Ele fala aqui nessa carta na importância da divulgação da doutrina espírita em língua inglesa. E isso hoje está acontecendo no século XXI, a partir dos Estados Unidos da América do Norte. Hoje é a nação onde o espiritismo mais avança. Né? Por quê? Porque é preciso
também que o Espiritismo chegue a outras nações que não a brasileira e a portuguesa. É preciso que a mensagem transponha as barreiras do idioma. Essa carta é de junho de 65, cartões que ele envia também. Esse cartão de Nova York, de maio de 66. Aí ele funda lá uma família de Haddad, o Christian Spirit Center, o primeiro centro espírita kardecista de orientação espírita cristã, na cidade de Elon College, da Carolina do Norte. Não é? Ele vai receber várias mensagens em inglês, pouca gente sabe disso, e as mensagens passam a ser divulgadas naquela época. Quando ele volta dos Estados Unidos, aí nós estamos vendo Chico Montinaí e Nena Galves na casa do Nena, em São Paulo. Ele passa por um aperto muito grande. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas Valdo Vieira o abandona em Nova York. E ele fica lá sem dinheiro, até que a caridade de amigos mandam para ele, e aqui eu posso dizer quem é Clóvis e Hilda Tavares, de Campos, embora vai puxar a orelha por dizer isso, mas mandam para ele a passagem de volta, para que ele voltasse ao Brasil. Ele tinha sido abandonado lá pelo Valdo Vieira, que decidiu seguir outros caminhos, né? E a alegria de Chico quando ele volta em 1966, lá em São Paulo, com os amigos, na distribuição de Uberaba, né? Volta às tarefas. Aqui um novo selo lançado pelos Correios Brasileiros, e ele dedica a Paulo Noronha, casado com uma prima, essas informações sobre Allan Kardec. Ali era um centenário de morte de Allan Kardec, de 1869 1969. Né? Mensagens em inglês que ele recebera nos Estados Unidos, que ele manda para Neném Olota, então presidente da União Espírita Mineira, antes de usar a peruca que o Bacelli fez menção, né? O John também fez menção, não foi o John que falou, ele usou essa boina. Aí estamos vendo Neném Olota com ele, em Uberaba, nas tarefas. Ela e a irmã. Depois essa irmã vai desencarnar num acidente de avião com 9 pessoas da família de Neném Olota. 9 desencarnações de uma vez só. E se não for Chico recebendo as mensagens, tanto dessa irmã Paulina, quanto das filhas, dos netos, para essa família, a família Olota não teria superado essa dor. Aqui ele recebe o título de cidadão honorário de Belo Horizonte em 1973. E há um fenômeno curioso, que no dia seguinte ele está aqui chegando, né? Nós estamos vendo aqui Dona Maria Eunice, grande amiga dele de São Paulo. Ele está entrando na União Espírita Mineira, na sede da Rua Guarani 315, Peralva aqui um pouco atrás dele, Martins Peralva. Olha a multidão. A União estava cheia de gente, né? E ocorre um fenômeno, Dona Neném aqui, integrantes da Mocidade Espírita, né? Essa Dona Neném Peralva, Martins Peralva de Sergipe. Nós temos aqui 2 representantes do movimento espírita de Sergipe, a Luzimeire e a Alda, que vieram prestigiar aqui o Rio Grande do Sul. E aqui ocorre um fenômeno. Nesse momento que Chico está entrando na União Espírita Mineira, está vendo a confusão de gente? Peralva, Maria Eunice, Dona Neném, Chico. Todo mundo queria conversar com o Chico, foi aquele empurra. Nesse momento surge um guarda, e o guarda tira o revólver. Imagina o pavor do povo, né? Agarra o Chico de um braço, tira o revólver e põe o revólver assim para cima. Ninguém se aproxime de Chico Xavier. É claro que todo mundo saiu correndo, né? E aí a Dona Neném, coitada, quase desencarnou de medo, né? Presidente da União
e um caso desse ocorre com ela, quer dizer, uma falha de segurança, e ela então pede aflita ao Peralta, que é esse aqui, que fosse ao batalhão da Polícia Militar, distante algumas quadras da União Espírita Mineira, lá na rodoviária de Belo Horizonte, pedir ajuda urgente. O Peralta sai pela escada buscando ajuda. Só que quando ele desce aquela escada que vocês viram o Chico subir, ele se encontra com um batalhão. Olha só a quantidade de gente. Ele se encontra com um batalhão da Polícia Militar chegando. E ele então fala com eles, chegando na porta da União, na rua Guarani 315. E ele fala com eles, graças a Deus que vocês estão aqui, nós estamos tendo um problema aqui dentro. Então o chefe do batalhão diz assim, nós sabemos. Mas como que você sabe? Eu nem falei ainda. Não, porque o senhor Chico Xavier foi lá na rodoviária nos pedir ajuda. O Chico saiu do corpo, dentro da União Espírita Mineira, se materializou na rodoviária de Belo Horizonte, diante do batalhão da Polícia Militar, pedindo ajuda. Tanto é que quando o Peralta mal desceu as escadas da União, e já estava ali o batalhão. Bilocação, né, Marcelo? Fenômeno de bilocação. Então, o Peralta ficou contente, subiu com eles pela escadaria, e ao chegar, então, quando o soldado viu o major de patente mais alta do que ele, na mesma hora ele abaixou as armas e fez continência, e eles levaram o homem, cada um agarrou ele para um lado, e levaram o homem que estava em invisível perturbação espiritual. Essas coisas extraordinárias aconteciam com Chico Xavier toda hora, né? E depois aí, feliz da vida, eles vão distribuir rosas, que é a marca registrada de Chico, né? Está vendo, Dona Helena e Chico distribuindo rosas lá na União Espírita Mineira. Mas ele nunca deixou de atender os necessitados. Nessa mesma União Espírita Mineira, ele ouvindo pacientemente cada consulente, sem distinção de raça, de credo, sem perguntar se a pessoa era da fé ou não espírita, sem perguntar se ela era rica ou pobre, se era famosa ou não. Estava Chico Xavier lá consolando e ouvindo os aflitos. Depois esse trio, eu brincava com eles que eles eram um trio parada dura. Imagine só, Dona Neném, Peralta e Chico. Almas ligadas pelo século sem fim, não é? Graças a Deus eu tive a oportunidade de tê-los como mentores. Peralta com Chico, nessa mesma ocasião, aí eles já tranquilos, esse é Rolando Ramaciotti, fundador do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. No dia seguinte, ele jantando com o Chico em Belo Horizonte, que tinha recebido o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Aí já é na década de 70, os cartões de Natal, mensagens que ele enviava aos amigos. Essa foto de Emmanuel, colorida, ele nos ofertou um dia. Que imagem, né? Que olhar do grande senador Públio Lentulus, que durante os séculos seguintes se transformou no quinto evangelista de Jesus Cristo, escrevendo páginas imemoráveis sobre o Evangelho de Jesus pelas mãos de Chico Xavier. Aí Chico completa 50 anos de mediunidade em julho de 1977. Dedica essa foto à tia Adélia. Aqui um fato curioso, também em 77, ele recebe a visita em Uberaba de uma pintora de Belo Horizonte, a Marilis Chaves, né? E em setembro de 77, tá vendo? A Marilis é essa aqui, né? Aqui a reunião se processa no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, seu Íger, Chico psicografando. Antes ela havia combinado com o Chico, ela tinha tido a intuição de pintá-lo. O Chico permite, né, aquela pintando esse quadro, e aí mais tarde ele vai
escrever a ela que ele ficou muito emocionado com o quadro, estava retratando, ela pintou isso aí, né? Que ela estava retratando a coordenação de Emmanuel. Está vendo essa figura aqui, ao lado de Chico? Que ela conseguiu captar a coordenação de Emmanuel, não é? E ele vai distribuir esse quadro para muita gente, para a tia Bélia, para a tia Maria. Hoje está lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, está também no um deles. Ela pintou três quadros com a mesma imagem. O primeiro deles o Chico deu a Nena Gauss, que está no Centro de Cultura e Espírito União de São Paulo. O outro está lá na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e o outro está com a própria pintora, Ana Marines, na casa dela. Aqui vemos Tia Nair, com Chico. Em São Paulo ele ia sempre lançar livros e ela colaborava lá nos lançamentos. Essa é uma grande amiga de Chico, gente, Noêmia Barbosa Silva, Horizonte, uma das pessoas mais humildes que eu conheço. E Chico tinha adoração com ela. Para vocês terem ideia, quando Chico estava necessitado de alguma coisa espiritual, ele pedia a Nona para lhe dar passes. Em certa ocasião, a Nona vai contar, vamos vê-la aqui ao lado de Chico, né? Está vendo ela aqui? Chico, na década de 60. Em certa ocasião, ela vai pedir passe ao Chico, na casa dele, do Uberaba. Então, ela nos contou que o Chico sentou na cama dele, junto com Maria Eupídia, que era uma companheira que ia sempre ao Uberaba com ela. Pediu a ela se fechasse os olhos, orou e deu passe nas duas. Só que Nona começou a sentir barulhos caindo no chão. E naturalmente ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, se materializavam rosas no teto, e essas rosas caíam no chão, enquanto Chico estava dando passe nas duas. E ela, então, surpresa, ela não conteve a surpresa e gritou: Chico, o que é isso, Chico? E ele, de olhos fechados, dando passe, na sua humildade, disse a ela assim: Nona, eu não estou vendo nada. Continuou a dar passe. E as rosas se materializando e caindo, né? Naturalmente com o perfume das rosas, né? Aí ele, finais da década de 70, já em Uberaba, a peruca, né? Aqui ele com Vivaldo novinho, Vivaldo da Cunha Borges, irmão de Eliana, minha primeira esposa, morou com o Chico desde 1968 em Uberaba, fazia a diagramação de todos os livros do Chico Xavier. Essa é a Nena Gauss, fundadora com Francisco Gauss, do Cultura Espírito União, Centro Espírito União de São Paulo. Aqui Chico, ele ia lá todo outubro, nos aniversários de Allan Kardec, lançar livros. Ficava todo satisfeito. Foi aí que eu conheci Chico, né? No Centro Espírito União, em outubro de 1981. Ele estava lançando 2 livros e tive a oportunidade de participar da primeira reunião espírita com Chico Xavier. Eu fui a convite da Tia Nair, em São Paulo, para participar desse lançamento e conhecer o Chico, que eu não conhecia ainda. Eu tinha 19 anos de idade e eu falava com ela, né? Na hora que a senhora for ver Chico, eu quero ir junto. Aí ela me liga em Belo Horizonte, fala: Geraldinho, vem, pega o avião e vem, porque o Chico está vindo lançar 2 livros lá no céu. E eu vou trabalhar ao lado dele e eu vou te colocar trabalhando ao meu lado. E a reunião, nós chegamos lá por volta de 18h30, era o dia 14 de outubro de 81, e aí a reunião começou, naturalmente depois dos preparativos, começou pontualmente às 20 horas, durou até às 7h30 do dia seguinte. 11 horas e meia de reunião, em que Chico abraçava uma pessoa por uma, conversava com todas, autografava os livros que a gente havia preparado para ele autografar e também dava a cada pessoa uma rosa.
mas uma rosa sem espinhos, que ele fazia questão que as senhoras tirassem os espinhos das rosas para não machucar a mão de ninguém. E eu, impressionado, eu tinha 19 anos, estava com fome, com sede, com sono, que aquele homem de 71 anos de idade, numa alegria que eu chamo de alegria crística, sentando, levantando, autografando, levantando, abraçando as pessoas, conversando com elas na maior alegria, no maior entusiasmo, e dando a cada uma delas uma rosa, durante 11 horas e meia, gente. Isso para mim é cristianismo, é fraternidade, é solidariedade cristã. Nunca mais eu deixei de acompanhá-lo, porque ele fala comigo, né? Vai Uberaba visitar. Aí o grupo Espírito da Prece, né? Estamos vendo Marlene Nobre aqui na reunião. Olha como era cheio de gente. Grupo Espírito da Prece pequeno, né, Marcelo? Mas cabiam ali 500 pessoas, todo mundo em pé. E ninguém arredava a pé, não, viu? Enquanto a reunião não acabasse, 3, 4 horas da manhã, enquanto a gente não ouvia as mensagens todas. E esse era Chico Xavier, o amigo de Jesus. Não é? Através dessas mãos, quantas bênçãos de consolação, de esperança, de esclarecimento e consolação. Aqui, Dona Silvia Bastante de Araxá, eles vão lançar depois com a nossa coordenação, a presença de Chico Xavier em Araxá, seu Ica, lá no Abacateiro, Chico no Pássaro Preto, o Neném em Peralva, Antônio Fontana, amigos. Aqui a inauguração da Praça Chico Xavier de Pedro Leopoldo, 1980. Neném Alonso estava lá com toda alegria. E ele recebe a medalha da Inconfidência Mineira das mãos do governador da época, em 1980. Ele aí com a medalha no peito. Imagina o desconforto de Chico para tirar essa foto, né? Ele que não gostava das honrarias terrestres. Ele inaugurando na União Espírita Mineira o arquivo histórico da União Espírita Mineira, Pedro Valente, Dona Neném, Antônio Fontana, amigos queridos do Chico. Ela então, Dona Neném condecora, Martins Peralva, não é? A prece. Depois já em Uberaba, na casa dele em Uberaba, os livros, Dona Neném. Já foi mostrada essa foto aqui em outra palestra. O culto do Evangelho à sombra do Abacateiro. Marlene Freitas Nobre, grande espírita, político honesto, foi presidente da Câmara, né? Esposo da doutora Marlene, ele recebendo mensagens em São Paulo. E aí, o dia que eu conheci Chico, nesse dia, essa foto é Chico no dia 14 de outubro de 81. Depois passo aí em Uberaba. Olha aí, Dona Helena, esmeirando ainda, com Chico. A casa dele em Uberaba. Aqui sou eu e minha prima Wanda, a gente ia juntos em 83. E a partir daí, a gente passa a receber muitas bênçãos do Chico. E ele já nos convoca ao trabalho do livro espírita, né? A imagem de Nossa Senhora, falas de Chico sobre a pomada Vovô Pedro. A gente não tem tempo de passar tudo aqui. Eu com ele na casa dele. A imagem de Nossa Senhora que ele me dedica. Alguns mimos que eu recebo dele. Esse aí é o brinquinho, o cachorrinho que ele tinha na época. No qual ele tinha grande paixão pelos animais. Aqui uma carta que eu recebo de Chico. Olha a mediunidade de Chico. Nessa época, nós estávamos organizando o primeiro livro da psicografia dele, que seria editado pela União Espírita Mineira, que é o Bastão de Arrimo pelo espírito de William. O William era o filho mais novo de Adélia, que eu contei a vocês, que desencarnou em 41. Durante as décadas seguintes, ele vai escrever 33 mensagens através de Chico
consolando a mãe Adélia. E eu reuni essas mensagens todas nesse livro. A edição atual é esta aí, da União Espírita Mineira, Bastão de Arrimo. Só que eu havia mensagens, havia poesias assinadas, o William ainda encarnado, assinadas com o nome dele, que eu havia incluído no livro. Poesias datilografadas, assinadas com William Machado de Figueiredo. Eu achei que eram composições do William e coloquei no livro também para mostrar a espiritualidade desse espírito, desse jovem que desencarnou com 18 anos. Só que Chico não estava sabendo disso. Eu estava formando o livro, mas sobre essas poesias Chico não sabia. Qual não é a minha surpresa que eu recebo a carta de Chico em casa, falando assim comigo: Geraldinho, pelo amor de Deus, tira essas poesias que você achou assinadas por William, porque essas poesias não são dele. Essas poesias são do poeta Djalma Andrade de Belo Horizonte. E talvez, por admirar o poeta, ele tenha as assinado. Mas se você colocar no livro, depois vai mostrar que não são dele, vai ficar feio. Olha só a mediunidade dele. Sabia de tudo que estava ocorrendo, né? Então nós tiramos as poesias do livro. A partir daí, desde dezembro de 1984, nós tivemos a alegria de publicar pela União Espírita Mineira e pela Vinha de Luz Editora 29 livros da Lavra de Chico Xavier e mais 11 biografias que foram escritos por vários companheiros, dentre eles Carlos Bacelli, Dom Harley, Julieta Marques, Geraldo Leão, sobre o Chico. Gente, o tempo está acabando, ou já acabou, não sei, mas eu queria terminar dizendo que não existe maior amor do que este, o de dar a vida por um amigo. Chico Xavier deu a vida para um amigo insuperável, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele se imolou por nós, ele sofreu por nós, para ser o mensageiro dessa mensagem revigorada do Evangelho de Jesus entre nós, para trazer a interpretação atualizada da mensagem do Cristo como Consolador prometido para a humanidade do século XX, a humanidade do século XXI. E nós? Será que nós somos chamados a também dar a nossa cota à parte de dedicação, de amizade, de reverência a esse amigo diferente que foi Chico Xavier, a esse amigo que nos inoculou com um amor diferente, com uma alegria de viver diferente, com uma simplicidade cândida, mostrando para nós que a mensagem da doutrina dos Espíritos haverá de ser Jesus de novo para o coração do povo. E é com esse sentido que a gente termina a nossa fala. Nós estamos fazendo Espiritismo com Jesus? Aliás, não teve fala mais linda do que essa da irmã Aíla dizendo que os centros espíritas precisam ter o Cristo como centro. É isso mesmo. É o Cristo como centro. E ninguém mais como Chico Xavier nos trouxe esse exemplo do Cristo em nossas vidas. Essa materialização do amor de Cristo entre nós. Ele vivenciou isso tudo em 75 anos de mediunidade com Jesus, com renúncia de si mesmo, com abnegação, com indulgência para com as faltas alheias, com amor ao próximo, com dedicação absoluta à mensagem que trazia por suas mãos dos Espíritos comunicantes. Então, a Chico Xavier, o amigo de Jesus, o nosso amigo, o amigo de todos nós, de todos vocês. Vocês não estariam aqui se não fossem também amigos de Chico Xavier
e amigos de Jesus. Então a Ele o nosso carinho, o nosso reconhecimento. Muito obrigado, Chico. Que Deus te dê pelo cêntuplo as muitas e muitas bênçãos que nos deste. E que Jesus, nosso Senhor, te traga sempre um caminho renovado de amor e de esperança. Muito obrigado. Então, vou pedir por gentileza que a dona Ruth Marques possa trazer um mimo, a gente agradecer a presença de Geraldinho aqui em Torres, na tarde, desde ontem, né? Nos prestigiando. Por favor.